Nos anos 90 a gente cantava assim: ah, eu tô maluco! Eu tô maluco! Salve galera, eu sou o Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal BBHQs. Nosso assunto é quadrinhos. É o seguinte, hoje não é unboxing porque eu comprei isso aqui na banca. Olha que coisa mais linda! E eu comprei. Eu tenho 3 versões já da Piada Mortal. Vermice de colecionador, não só vermice, é por uma causa humanitária, porque muita gente me perguntando a respeito: você vai comprar a versão Absolute da Piada Mortal? Será que vale a pena? É caro, hein? Mais de R$200 nesse trabalho aqui, mais de R$200 nessa versão Absolute de uma história que já foi publicada e republicada de novo com valores bem menores. E você pode ver aqui a minha edição antiga, que é bem mais fininha, e bem menor, só para você ter um comparativo de tamanho, tá vendo aqui, Deixa eu até virar para que você possa ver aqui, Então é o seguinte, galera, nós vamos fazer aqui comparativo dessas edições, eu quero mostrar para você se vale a pena ou não, e por isso mesmo, esse programa vai se dividir em 2 partes. Você quer ver o comparativo das edições? Olha aqui na descrição porque tem a minutagem para você pular diretamente para as comparações, tá bom? Tem gente que tá chegando no canal agora, começou no universo de quadrinhos, eu vou fazer uma resenha de A Piada Mortal, você vai entender inclusive por que essa história é tão aclamada, por que inclusive merece, se é que merece, né? Uma edição absoluta. Eu vou te mostrar todos os detalhes, questão do papel, a arte, os extras, eu vou mostrar tudo para você, é só olhar na minutagem se você não quiser ver a resenha, mas fica aqui comigo, né? Assiste inteiro o programa, é legal pra caramba quando você assiste inteiro, isso ajuda muito. Aliás, o que ajuda muito aqui o canal é você se inscrever. Se inscreve aqui no canal para você não perder vídeos de análises, comparações, resenhas, tá bom? É muito importante. Claro que você vai compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos também, para que eles fiquem sabendo. Afinal de contas, vale a pena pagar mais de R$200 nessa edição aqui? Vamos para a resenha, então, de Batman, A Piada Mortal. E eu vou usar isso aqui porque é mais leve, tá bom? E se cair também, Deus do livro, se cair, vai ficar mais barato também. Olha só. Galera, é o seguinte, Batman Piada Mortal é um dos quadrinhos mais clássicos do Batman dos anos 80. É o quadrinho do Batman escrita por Alan Moore, com os desenhos, tanto da capa quanto do interior, do Brian Bolland, tá? Era um período ali que os Estados Unidos estavam recebendo vários escritores britânicos, o período ficou conhecido como Invasão Britânica. O Alan Moore foi fazer uma história pro Batman e fez uma historinha com 50 e poucas páginas, uma historinha realmente fininha, mas que marcou toda a trajetória do Homem-Morcego, porque para muita gente, inclusive para mim, essa aqui é a origem definitiva do Coringa. Nunca se conseguiu fazer nada com o peso e com a sofisticação que o Alan Moore faz aqui. Importante dizer o seguinte, o próprio Alan Moore admite que não é o melhor trabalho dele, e eu concordo. Eu não coloco A Piada Mortal entre os 5 melhores trabalhos do Alan Moore. Só que o Alan Moore ele é tão genial, ele é tão bom no que ele faz, que mesmo não estando entre os 5 melhores trabalhos que o Alan Moore faz, ainda assim é um trabalho espetacular que vale muito a pena. O que nós vemos aqui no plot dessa história? Nós vemos o Coringa tentando provar um ponto. Ele foge do Arkham, né? A história começa na realidade com o Batman encontrando o Coringa no Arkham. Aqui vem um pequeno spoiler, ele descobre que aquele não é o Coringa, e aí você já sabe que esse pequeno spoiler é só para que eu possa avançar na resenha e te explicar que o Coringa vai comprar um circo todo detonado, ele vai comprar e ele arma um plano, e o plano dele é provar que um dia ruim é o suficiente para enlouquecer uma pessoa. Em paralelo, o Alan Moore vai nos contando, com a excelente arte do Brian Bolland, diga-se de passagem, muito da hora a arte que o Brian Bolland faz, a gente vai acompanhando aqui, à medida que a gente avança pela história, página a página, cada virada de página em determinado momento, olha só, vou te mostrar, é mais fácil mostrar do que explicar. Você vê essa página aqui com uma arte que é marcante do Brian Bolland. Brian Bolland, sem dúvida, um dos melhores artistas no que se refere ao Coringa, né? E quando você vira a página, você tem um flashback que é demonstrado nessa edição aqui com essas cores mais acinzentadas, né? Sem cores, né? A gente vai acompanhar aqui a trajetória daquele personagem que vira o Coringa. Né? Como que o Coringa veio surgir no mundo, então você tem a narrativa aqui contada página a página. Você vira a página, você tem a situação atual que está acontecendo. Quando você vira a página, nesse caso não deu certo, mas acredite que em muitos momentos dá certo. Aqui dá certo. Você vira a página aqui e aí você tem esses flashbacks, certo? Aqui ó. Beleza? Você tem esses flashbacks. Então isso vai acontecer em vários momentos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o Alan Moore ele vai alternando a história com 2 linhas narrativas. Ele vai mostrando, na verdade, se a gente forçar um pouquinho, até 3 linhas narrativas. Você vai ver o Batman
investigando o que aconteceu com o Coringa. Você vai ver o Coringa atuando, digamos, no presente, quando vai acontecer uma grande tragédia com a Bárbara Gordon. Me desculpe, não é spoiler, todo mundo sabe que a Bárbara Gordon toma um tiro do Coringa nessa história, e a gente vai, em paralelo, vendo como o Coringa se tornou Coringa, né? O que é muitíssimo interessante, o modo como o Alan Moore constrói essa narrativa. A gente avança depois para ver que a história ela tá muito focada na figura do Jim Gordon. O Coringa quer usar o Gordon para provar o ponto dele. Ele quer provar que um dia ruim é o suficiente para a pessoa enlouquecer. E aí tem o momento, finalmente, o confronto entre o Batman e o Coringa, né? E aí tem lá no final, passagem que é muito comentada por todo mundo que já viu essa história, é bastante comentado, né, o final em que o Coringa conta uma piada pro Batman, que acontece aquela história toda. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô fazendo a resenha para você e comentar o seguinte: existe a animação A Piada Mortal, tá? E talvez você conheça essa história através da animação. A animação, do meu ponto de vista, ela é problemática. Por quê? Porque a animação ela faz uma adaptação do quadrinho numa segunda parte. Na primeira parte, ela coloca ali um romance entre o Bruce Wayne e a Bárbara Gordon, que eu achei aquilo bastante desnecessário, porque não tem nada a ver com a história e parece que foi feito só para encher linguiça. Né? Assim, eu gosto do design, da animação e tal, mas eu acho que esse trecho em que ele coloca um romance ali entre a Bárbara e o Batman, achei que ficou um pouco destoou da proposta do quadrinho. A proposta do quadrinho não é um relacionamento entre o Batman e a Bárbara, ou como o Batman se comportaria quando alguém é ferido. Para mim, esse quadrinho, o ponto não é o Batman, não é sequer o Coringa. O ponto desse quadrinho é o Gordon. Ele quer mostrar que uma pessoa passa por um dia ruim e enlouquece. Você vai ver a atitude do Gordon. É claro que em torno dessa situação específica, que é a situação do Gordon e da própria Bárbara que toma o tiro, você vai acompanhar como o Batman é um contraponto em relação ao Coringa, mas como o Coringa chegou naquele estágio. E uma das coisas que para mim tornam esse quadrinho aqui brilhante é o fato de que o Alan Moore demonstra que o Coringa, ele é louco. Ele é insano, mas ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele é insano por opção. Ele escolheu tomar esse caminho, né? Isso fica claro num diálogo muito interessante que tem no final desse quadrinho, com uma arte bastante sutil e bastante inteligente do Brian Bolland. É um quadrinho daqueles assim, ó, para leitor iniciante, porque é um quadrinho fininho, agradabilíssimo de ler, você lê ele rapidamente, com uma arte espetacular, com uma história instigante. Então, é o quadrinho perfeito para você ler quando você tá a fim de ler um gibi de super-herói. Quadrinho clássico do Batman, quem coleciona Batman, quem quer ler quadrinhos de super-heróis, não tem como fugir da Piada Mortal, porque é um quadrinho fundamental. Vamos agora fazer a comparação. Eu vou comparar essa edição aqui com a edição anterior da Panini, que lançou em capa dura, tá? Essa aqui que até pouco tempo atrás estava aí disponível para você adquirir. Essa edição aqui, capa dura, ou capa clássica, não, é aquela capa que não dá para mudar. Você não mexe nessa capa, é irretocável, né, do Brian Bolland. E aqui você tem a parte traseira, né, do material, aqui a lombada, como que isso aqui fica na prateleira. Um detalhe importante é que essa edição aqui, essa edição encadernada, ela já tem um extra a mais do que a gente encontra nas edições antigas da Abril, por exemplo. Porque nesse caso aqui, você tem uma história em que uma história seria assim do dia da morte do Batman. Eu vou mostrar aqui pra você, tá? Você termina a história e você tem alguns textos aqui, tá? Isso aqui eu tô te mostrando pra comparar as duas edições. E aí você tem uma história aqui do cara que matou o Batman, né? Uma história além aqui. Eu confesso pra você que essa história é uma história interessante, é uma história do Brian Bolland, inclusive, mas ela sempre me pareceu um pouco fora de contexto. Ok, é uma história extra. E aí tem um extra aqui que eu acho muito legal, muito bacana, que é, vou te mostrar, tem umas artes aqui, tá? Essa aqui é a edição antiga. E aí você vê a primeira história em que o Coringa aparece, tá? Você vai ver a primeiríssima história em que o Coringa aparece aqui. Olha só. Não precisa nem dizer, galera, que essa história Piada Mortal, né, ela foi referência pra tudo, né? Você encontra isso em todos os filmes do Batman que o Coringa aparece, alguma referência a Piada Mortal existe, né? Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui pra você, tá? Aí você tem as biografias aqui. Então é isso, você tem, além de algumas artes, alguns textos e tal, você tem a história principal, que é a Piada Mortal, você tem
a história essa do dia que o homem que matou o Batman e tal, que é uma história do Brian Bolland, e na sequência você tem essa história da Era de Ouro. Isso faz com que o cadernado ele fique dessa finurinha. Porque a Piada Mortal é realmente uma história curtíssima. Ela é uma história de 50 e poucas páginas, é para ler rapidinho, né? E aqui vem a minha primeira sacada, e eu preciso te dizer o seguinte, eu não sei o que tem nessa versão absoluta. Eu comprei, você pode ver que ela tá no plástico ainda, eu vou abrir aqui junto com você, e você vai ter um react quase. Eu tenho outras edições absolutas aqui, inclusive do Batman, que é o caso de Batman Asilo Arkham, e agora veio essa edição aqui absoluta da Piada Mortal. Primeiro a gente tem a capa, essa irretocável, do Brian Bolland, e você vê aqui uma diferença, que aqui tem um verniz, ó, você tá vendo que é envernizado, enquanto que aqui você tem uma edição mais fosca, né? Eu confesso que eu prefiro a edição fosca, mas trata-se da capa, então não é nada que vai, né, pelo menos pra mim não vai fazer muita diferença isso. Você tem aqui o balão, sorria, ó, tá vendo? Mas você não tem os textos na caixa, né, que tem na arte, e isso é um ponto positivo, porque aqui você tem a arte do Brian Bolland mais pura possível, digamos assim, né? Eu já te mostrei aqui a lombada, olha só, uma lombada bem genérica, e aqui não, claro, né, você tem uma lombada maior, lembra um pouco aquela coisa de rolo de filme, né? Olha só. O que tem a ver, né? Esse clima tá no quadrinho. A parte traseira da edição antiga é uma imagem do Coringa com mais alguns textos, e no caso aqui da caixa, você tem essa imagem também do Coringa, que é referente também, é uma outra imagem importante, digamos assim, desse quadrinho. Aliás, esse quadrinho ele tem pelo menos 3 imagens do Coringa assim que ficaram marcantes, né? Vamos abrir a caixa aqui, vamos tirar da caixa, do box. Você percebe, ó, você percebe que é bem firme, ó, tá? A caixa, não sei se você vai conseguir ver aqui a gramatura da caixa, ó. Você tá vendo aí? Olha só, é uma boa gramatura e ela fica bem certinho no quadrinho, tá bem certinho. Vamos puxar o quadrinho. Oh! Olha que legal. A caixa é bem reforçada, tá, galera? Ó, deixa eu mostrar a caixa pra você. Bem reforçada mesmo, tá? Olha só. Vamos ver a lombada. A lombada praticamente repete, né? E o outro lado aqui, à frente do quadrinho. Deixa eu te mostrar aqui essa parte, ó, como é que tá. Cheio de marcações interessantes. Vamos ver. Abrindo o trabalho. Tem os plastiquinhos, esse plastiquinho pode jogar fora. Deixa eu já abrir o plastiquinho, tirar o plastiquinho do outro lado também. Você tem essa guarda aqui, ó. Isso aqui é referente ao primeiro quadro da história e o último quadro da história. Vamos só comparar para ver nessa edição antiga se é assim também a guarda, né? É também, só que um pouco diferente, olha só. Bom, a gente abre aqui e a gente já vê uma imagem que não tá naquela edição mais antiga. Aqui você tem os textos, né, da equipe criativa participando aqui. Tem uma introdução aqui, você tá vendo que continua esse lance do enquadramento de câmera, ok? E aqui a gente vai começar a história, tá? Aqui já de cara a gente percebe rapidamente que o fato da arte ser maior, pô, é outra experiência, tá? Quando você olha só, né? Você olha o material assim, volume maior, você vê diferença. Eu vou fazer um comparativo aqui rapidão com vocês para observar se há alguma mudança em termos de cores, né? De qualidade de arte, de cores. Dá para ver que o tipo de papel é um pouco mais brilhoso e maior, ele dá um pouco mais de definição na arte. Eu não sei se vocês vão perceber isso eu mostrando assim. Deixa eu pegar desse jeito aqui e pegar desse jeito aqui, aí você acha que talvez vai conseguir perceber que dá um pouco mais de definição na versão absoluta. Talvez a câmera não pegue isso, mas tem um pouco mais de definição de brilho, assim, sabe? Vamos olhar aqui um pouco o texto. Não gostei, eu pirei, eu adorei. Então a gente já percebe que essa versão absoluta tem algumas mudanças. Já deu pra perceber isso aqui, tá? O Batman chama o Coringa aqui, ó, esse Coringa falso, e diz onde ele está, né? E aqui você vê que o O estica, fica onde ele está,
né? Então isso dá uma intenção diferente na narrativa, diferente na história. Olha só como... É um impacto diferente, galera. Isso aqui não é uma forçação de barra minha, não. Quando você olha, você percebe que é diferente. E agora que eu me dei conta que tem um fitilho aqui, ó. Verdinho aqui também, tá? Então, isso é legal. Estamos aqui no final da história. Terminou a história oficial. Aí você tem um pós-fácil. Continua com aquela edição lá de câmera. Avança mais um pouquinho, tem umas imagens. Essa foto aqui, ó, do Brian Bolland testando, né? Pra poder fazer a capa, tem lá na outra edição também, só que aqui tá mais detalhado, mais bonito, fotos maiores. Uma piada mortal, uma retrospectiva. Legal. E aí a história recomeça. E a história recomeça... Ah, já entendi. A história recomeça, sabe com o quê? Com as cores antigas. Porque esse trabalho aqui, nessa edição da Panini, ele foi recolorido. Se você olha a versão da Abril, a revista mais antiga, ele tem as cores são de um jeito. A versão da Panini, ela mudou as cores. Não a Panini, né? Mas foi recolorido. Eu vou mostrar aqui só para você ter uma ideia, ó. Olha como é que fica, ó. Ela nas cores em que ela foi feita originalmente. E nas cores como ela ficou depois. Então, eu considero isso uma coisa legal, porque é uma versão absoluta. Se é uma versão absoluta, então ter as duas versões faz sentido, né? Porque muitas pessoas preferem a versão mais antiga. E aí eles colocam num papel offset. Para o quê? Para dar justamente uma sensação de coisas mais antigas, de papel mais antigo. Olha que bonito. Fica bonito, hein? Fica show de bola isso aqui, hein? Olha que legal. A possibilidade de ler a história nas duas... Olha só. Com os dois trabalhos de cores diferentes, que, olha, neste caso aqui, né, quando eu fiz o vídeo de comparativo do Monstro do Pântano, eu comentei que, na minha opinião, a edição nova, recolorida, ela contava melhor a história do Monstro do Pântano, então eu achei que a recolorização nesse caso fazia sentido. Nesse caso aqui, claramente a edição mais antiga, ela é melhor a edição antiga, as cores mais antigas, elas contribuem mais para a narrativa. Papel offset, fosco, gostoso pra caramba de folhear e de olhar, bem legal. Isso aqui é para comparar detalhes, olha como que fica legal as cores aqui. Fosforescente pra caramba, fica bem legal. Avançando, a gente termina a história, aí piada mortal, o roteiro. E é legal, porque o roteiro do Alan Moore, ele é extremamente carregado, né? Ele é cheio de detalhes, então você tem toda a parte aqui do roteiro, né? E aí, deixa eu só conferir se é isso mesmo que eu tô entendendo. Só um minutinho, galera. É que você tem um roteiro aqui, e aí você tem a primeira página aqui, ó, no original. Eu curto demais olhar páginas no original, assim, porque você vê as manchas, você vê os detalhes, né? Eu gosto demais de ver esse tipo de arte original. A gente continua aqui com os roteiros, tá? Do Alan Moore. Ah, os roteiros estão traduzidos? Sim, estão traduzidos, tá? Totalmente traduzidos aqui. Agora ainda estamos mais perto do carro de polícia, olhando para ele de lado, de modo que vemos o policial uniformizado de frente para nós à esquerda, enquanto ele está parado de costas para o carro. É assim o roteiro do Alan Moore, muito descritivo. Tá vendo essas páginas assim, ó, com essas manchinhas aqui? Aparentemente é um roteiro, é tudo do roteiro original do Alan Moore. Tá? Então, para quem tá querendo escrever quadrinho ou ver como o Alan Moore trabalha, é legal, porque aí você vai ver toda a parte da construção de como o Alan Moore pensa para construir a narrativa. Tudo roteiro, galera. Eventualmente você encontra algumas páginas originais assim, ó. Tá? É isso. Agora nós temos uma história e alguns, parece que são cartazes. O que seria isso? São capas, coisas assim. Olha que bonito. Que arte da hora. Avança mais um pouquinho, a gente tem aqui aquela história que eu falei pra vocês, né, do homem lá que matou o Batman, a gente vê ela aqui também, que é uma história do Brian Bolland, é uma história boazinha, tá? Eu sempre achei ela um pouco descontextualizada, mas é uma história boazinha. Legal, tem a mesma história, a arte maior faz toda a diferença, a gente avança, aí tem alguns poucos esboços, tá? Alguns poucos esboços dessa arte, e no fim... Eu acho que é o fim. Nós temos aqui algumas artes. Cara, olha o desenho do Brian Bolland. Olha que massa isso. Né? Vamos virar aqui. Olha só. Muito legal.
Muito legal. As artes são demais. Legal demais de ver. Tem a versão até preto e branco, arte finalizada. Olha só. Depois temos algum material aqui em preto e branco. A capa, né? Olha só. Aqui tem as biografias e acaba o quadrinho. Vi aqui com você, acompanhei com você. O que a gente percebe? É um material muito, muito bacana para quem quer ver as edições, comparar as edições. Então você vê que é um material assim, é um material muito mais refinado. É para quem quer aprofundar mesmo na história da Piada Mortal, porque você vai ver as duas edições, você vai ver o tipo de colorização e como essas cores modificam o sentido da narrativa, e modifica sim, tá? Quando você compara as cores, a ambientação, o clima da história fica diferente. Dá para perceber que o texto passou por uma revisão, provavelmente isso aí eu imagino, tá? Que é também para gerar uma tradução que seja mais aproximada do original. E no final você tem esse roteiro completo do Alan Moore. Então é um material que, para quem está querendo estudar o trabalho, né? Estudar o trabalho é incrível. Para aquele fanzaço da história, como eu sou muito fã da Piada Mortal, e ter a oportunidade de ver todas essas artes, esses extras, as entrevistas, os textos, né, e especialmente o roteiro do Alan Moore, sensacional. E eu acho que também, eu vejo também que esse material é muito legal para quem trabalha com roteiro, para quem quer criar quadrinhos. Talvez seja uma oportunidade incrível de você pegar uma história que é uma história mais enxuta do Alan Moore. O Alan Moore tem tendência de escrever histórias bem grandes. Aqui você tem uma história mais curta e que tem todo o roteiro detalhado do Alan Moore. Deve ser uma experiência muito legal, né? Eu tô falando deve porque eu ainda não fiz isso, pretendo fazer. Mas deve ser uma experiência muito legal você pegar esse roteiro e ir comparando com a história e ver o que o Brian Bolland fez, o que ele modificou, o que tá igual, o que não tá igual, né? É um material para estudo nesse sentido. É um material de estudo e é um material de apreciação. E eu continuo mantendo a minha opinião, tá? É um tipo de material mais refinado, muito mais gourmetizado, muito mais caro, e que é para aquele fã que realmente tem um interesse de aprofundar o seu conhecimento no universo de quadrinhos. Então assim, quer dizer que não pode comprar todo mundo? Não, isso aqui não é definição, galera. Presta atenção, é recomendação. É uma recomendação de alguém que comprou o material e quer aqui colaborar com informações, especialmente, tá? Para quem tá em dúvida se compra ou não. Quem está começando, tá? Se você puder, a minha sugestão, recomendação, não definição, não determinação. Se você quiser comprar essa, compre, claro, vai ser muito massa, mas de repente comprar essa aqui para você conhecer a história, e caso você pire na história, como eu particularmente piro nessa história, vale a pena você comprar Absolute. Agora, se você está convencido pela minha resenha aqui, já compra logo a versão absoluta. Link está na descrição e no topo dos comentários. A qualidade da história é excelente e o que eu mais gostei, eu vou confessar para vocês que as duas coisas que eu curti demais vendo aqui com vocês é o fato de ter o roteiro do Alan Moore completo e também ver essa outra versão das cores antigas. Isso é massa, para você comparar as duas edições, é bem legal. Tá bom, galera? Tá aí, a edição tá lindona. Não posso dizer que me arrependo, né? Tô feliz com mais esta lindeza aqui na minha coleção. Vou ficando por aqui. Repito, tá na descrição do vídeo link e também no topo dos comentários para você adquirir. Ufa, curtiu esse vídeo? Deixa seu comentário, compartilha. A gente se vê em breve em mais um vídeo aqui do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.